Olá, oitavo ano, e aí como é que vocês estão? Né? Espero que vocês estejam bem e também cumprindo as atividades de vocês, deixando também os comentários, né? As dúvidas que vocês têm, vocês podem estar lá deixando. Não só no vídeo, né? Como também na atividade que eu deixo com o link para vocês. E hoje chegamos na 26ª aula de português. O ano está quase acabando. Né? E também eu quero tirar uma dúvida aqui. Eu estou em dívida com vocês do seguinte: nas 2 últimas semanas eu dei aula de complemento nominal, mas a agenda foi como concordância nominal. Eu me senti em dívida com vocês, porque eu vou passar para vocês agora concordância nominal. E a atividade que eu vou desenvolver foi a atividade do livro com referência à concordância, tá certo? Que eu passei, mas era sobre complemento nominal. E no livro não tinha, tá ok? Então, assim, a aula vai ser sobre esse assunto. Vocês peguem aí o caderno para fazer as anotações necessárias. Vamos lá? Vejam bem, concordância nominal é cheio de regras. Então, uma aula só seria impossível que vocês memorizassem tudo, né? Mas assim, eu vou passar algumas regras, se vocês quiserem, anote aí, é importante, tá ok? Mas vamos lá. Concordância nominal são as flexões de gênero e número, singular e plural, masculino e feminino, entre o substantivo e os seus determinantes. Quem são os determinantes? O adjetivo, o pronome, o numeral, o artigo e o particípio. Exemplo: os seus 3 recentes livros foram lançados no exterior. Veja só, livros é o substantivo. Olha, seus 3 recentes, tudo no plural. Livros foram lançados no exterior. Essa frase, ela está cheinha de concordância, porque é como eu falei, são as flexões do gênero e o número entre os substantivos e seus determinantes. Viram aí? Vamos lá. Muita coisa, muita regrinha para a gente agora. Vamos lá. Conheça as regras de concordância nominal. Para não ter erro relacionado à concordância nominal em sua redação ou no que vocês vão fazer, frases e tal, você precisa conhecer algumas regras. Algumas, eu falei algumas. Confira quais são. Vamos lá. Um substantivo mais um adjetivo. Um substantivo e o adjetivo são as características que eu atribuo ao substantivo. Quando temos um substantivo e um adjetivo em uma frase, o adjetivo deve sempre concordar em gênero feminino ou masculino e o número plural ou singular com o substantivo. Vamos ao exemplo. Livros é um substantivo, tá certo? Vamos lá. Aí agora, ó, livros velhos foram deixados na estante. Nesse caso, velhos, que é o adjetivo, está concordando em gênero masculino e número plural com livros. Viram aí? Vamos ao próximo. Os governos democráticos são melhores. Aqui, democráticos também está no masculino e no plural para concordar com governos, tá certo? Os governos democráticos. Viram aí? São regrinhas, como eu falei. Eu falei quando tem um substantivo mais um adjetivo. Mas e agora, quando tem mais de um substantivo, né? E mais um adjetivo? Vamos lá. Se a frase tiver mais de um substantivo, a primeira coisa que você deve observar é se o adjetivo está antes ou depois do nome. Como assim? Vamos lá. Se estiver antes, você deve concordá-lo com o substantivo mais próximo. Vamos ao exemplo. Que delicado traço e coloração dessa tatuagem. Olha aí. Que delicado traço e coloração dessa tatuagem. Tá vendo aí? Todos no singular. Porém, se os substantivos forem nomes próprios, nomes de pessoas, estabelecimentos, ou relacionados a parentesco, o adjetivo deve sempre estar no plural. Vamos lá. Os talentosos, veja aí, talentosos, Tom Jobim e Elis Regina se encontraram em vida. Nesse momento, o adjetivo está no
plural. Olha o outro agora. Atenção. Tenha em mente que se algum dos substantivos for masculino, o adjetivo também deve concordar com esse gênero. As belas, mãe e filhas, porque é parentesco, né? Se apresentaram no palco. As belas, porque eu estou falando da mãe e da filha. Por outro lado, se o adjetivo estiver colocado após o substantivo, existem duas formas de você realizar a concordância nominal de forma correta. Eu vou colocar aqui para vocês. Vamos, acompanhe essa regra. Concordar com o substantivo mais próximo. No caso de 2 substantivos mais um adjetivo. Você pode concordar a característica apenas com o nome que está mais próximo do adjetivo. Veja o exemplo. Olha só. O cão, 2 substantivos. E a gata, por que não manhosas? Ficaram com seus donos. Porque eu posso concordar com o substantivo mais próximo, ou está mais próximo do adjetivo, no caso, manhosa, né? A gata e o cão manhoso ficaram com seus donos. Viram aí? Não precisou ir para o plural. Agora, concordar com todos os substantivos, no caso, se fosse. A outra opção é concordar concordar o adjetivo com todos os substantivos. Nesse caso, você irá colocar o adjetivo no plural. O adjetivo, que dá a característica. Mas fique atento. Se um dos substantivos for masculino, o adjetivo também deve ser flexionado para esse gênero. Ou seja, o adjetivo vai estar no gênero masculino. Vamos ao exemplo, olha só. O gato e a gata manhosos... O cão e a gata manhosos ficaram com seus donos. Olha a outra. A tartaruga e a aranha perigosas atacaram o animal. O gato e o cão bravos moram na fazenda. Viram aí? Concordam com os dois. Mas fique atento, se um dos substantivos for masculino, o adjetivo também deve ser flexionado para esse gênero. Ok? Agora vamos lá. Quando acontecer de ter um substantivo mais 2 ou mais adjetivos? Também existem 2 formas de fazer a concordância de forma correta quando há um substantivo e mais de um adjetivo. Ou seja, ou vocês podem fazer o seguinte, inserir o artigo antes do último adjetivo. Uma das opções é manter o substantivo no singular e inserir um artigo antes do último adjetivo. Vamos conferir o exemplo. Ele escolheu a roupa branca e a vermelha. Ele escolheu a roupa branca e a vermelha. Vocês podem fazer desse jeito ou assim, ó, inserir o artigo concordando com o substantivo no plural. A outra opção é inserir o artigo antes, concordando com o substantivo que, por sua vez, deve estar no plural. Fica assim. Ele escolheu as roupas. Agora, branca e vermelha. Eu não posso dizer brancas e vermelhas. Ele escolheu as roupas branca e vermelha. Ok? São regras. É como eu falei. É assim, para memorizar, né? Não tem como de uma vez só. Vocês vão ter que voltar ao vídeo, assistir mais de uma vez, se necessário. Tá certo? E o substantivo mais números ordinais. Se você usar números ordinais em uma frase, também deve analisar se eles vêm antes ou após o substantivo. Se vierem antes, você poderá inserir o substantivo tanto no singular quanto no plural. Veja o exemplo. O primeiro e segundo sorteado. Eu falei quando vier antes. Então, vocês podem tanto deixar no singular como no plural. O primeiro e segundo sorteio. O primeiro e segundo sorteio ou o primeiro e segundo sorteios, tá certo? Se os números ordinais vierem depois do substantivo, eles devem ser usados no plural. Os sorteios, primeiro e segundo, aí já mudou, tá certo? Em ambos os casos, os numerais devem concordar em gênero e número com o substantivo, como vocês observaram. Então, eu trouxe aqui para vocês uma regra geral, no que diz o seguinte. O artigo, o pronome, o numeral e o adjetivo devem concordar em gênero, masculino ou feminino, e o número singular e plural,
com o substantivo ao que se referem. Observe essa frase aqui. Os nossos 2 brinquedos preferidos estão quebrados. Quem é o sujeito? O sujeito, quem é o substantivo? O substantivo é brinquedos. Todas as palavras que eu me referi aí nesse momento vai ter que estar de acordo com brinquedos. Brinquedos está no masculino plural. Então, vamos lá. Os é artigo. Nossos é um pronome possessivo. 2 é um numeral. Brinquedos, aí no caso, é o substantivo. Preferidos é o adjetivo. Então, ficará assim. Observe que os artigos os pronomes nossos, o numeral 2 e o adjetivo preferidos referem-se ao substantivo masculino plural brinquedos. Por isso é que eles estão todos no masculino plural, ok? Mas vocês precisam identificar. Os faz parte dos artigos. Nossos é os pronomes demonstrativos indefinidos, tá certo? Possessivos, no caso aí nossos é possessivos. Para isso, se vocês têm dúvida, busca um videozinho para vocês estarem aí, né, aprimorando. Viram aí? Concordância nominal, ela é cheinha de regras. Então, se faz necessário que vocês voltem o vídeo e assistam mais uma vez essas regrinhas, tá ok? Vou deixar uma atividade para que vocês possam estar desenvolvendo aqui no link. E também no livro didático, fazer a atividade das páginas 173 e 174. Lembrando, essas páginas eu já passei em um outro momento em um slide para vocês, mas foi por engano. Tá certo? Se vocês fizeram, tá tudo bem, mas vocês fizeram sem a explicação. Porque agora sim é que eu tô passando para vocês concordância nominal, tá ok? Mas se vocês já desenvolveram, que ótimo, tá ok? Então, beijos no coração, fiquem com Deus e até a próxima.